Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu tô assim, né, gente? Assumi aqui o pijaminha mais lindo que eu tenho, que tem um panda. Tô com ele mesmo pra fazer este vídeo ao final dessa semana chuvosa, né, gente? Como choveu? Eu ia dizer pra que tanta chuva, mas é que a gente teve períodos de seca, né? Então foi bom, uma chuvinha. Não precisava ser tanta, né? Que dá uma desanimadinha o tempo nublado, né? Mas eu tô aqui hoje pra cumprir com uma dos meus vídeos prometidos, que é sobre o Nelson Rodrigues. Então, alguém aí botou num dos comentários que gostaria de ver um vídeo sobre o Nelson Rodrigues, e aí eu me vi numa sinuca, porque eu nunca tinha lido nada do Nelson Rodrigues. Eu vi há 625 mil anos atrás um quadro no Fantástico que chamava A Vida Como Ela É, que era inspirado nos contos do Nelson Rodrigues. Mas eu nunca tinha eu mesmo lido a obra dele e tal. Então, eu fui em busca de aprender sobre o Nelson Rodrigues e ler a obra dele. Então, eu estou aqui com algumas anotações, né? Porque para não me esquecer, tá aqui meu caderninho. Então, é o seguinte, o Nelson Rodrigues, ele nasceu em 1912, no Recife, e muito criança ele se mudou com a família dele para o Rio de Janeiro. O pai dele era dono de um jornal e ele e os irmãos sempre trabalharam nesse jornal com o pai. Desde os 13 anos, o Nelson Rodrigues era responsável pela cobertura policial, pela coluna policial do jornal. E provavelmente foi daí que ele tirou inspiração para alguns dos contos dele e para algumas das histórias dele, porque tem umas coisas assim muito loucas, sabe, gente? É muita morte, é muito assassinato, muito revólver, muita vingança, né? Então só pode ser daí que o homem tirou essas ideias. Uma das leitoras do jornal do pai do Nelson Rodrigues se sentiu extremamente ofendida com uma matéria do jornal, invadiu, e ela foi com o objetivo de matar o pai do Nelson Rodrigues, mas não encontrou e matou o irmão dele. E isso desestabilizou a família. Logo depois, o pai do Nelson Rodrigues morreu de infarto. A família entrou numa crise econômica depois da morte do pai e tanto o Nelson Rodrigues quanto um dos irmãos dele tiveram tuberculose. Então não foi uma fase muito assim, né, auspiciosa para a família. A vida do Nelson Rodrigues, gente, teve umas desgraças assim que não foram poucas, sabe? Então, em termos de desgraça para escrever, o Nelson Rodrigues tinha a própria vida também para se inspirar. Então, esse irmão dele morreu assassinado no jornal, o outro irmão morreu de tuberculose, uma irmã morreu num desabamento, ele teve uma filha cega e ele teve um filho que entrou para a guerrilha contra a ditadura brasileira. Para ele, que era a favor da ditadura, que é uma coisa assim, né? Que pena, né, Nelson Rodrigues? Ele era a favor da ditadura. Então, a partir daquele momento, quando o filho dele entrou para essa guerrilha, se eu não me engano, foi preso, foi torturado e tal, ele voltou atrás nesse apoio dele aí para a ditadura, tá? A primeira peça de teatro que fez bastante sucesso chamava O Vestido de Noiva. E tem um teórico da literatura chamado Sábato Magaldi que dividiu as peças de teatro do Nelson Rodrigues em 3 tipos. O primeiro tipo seria as peças psicológicas, que tem como exemplo o próprio Vestido de Noiva. O segundo tipo seria as peças místicas, e daí como exemplo a gente tem o Álbum de Família. E o último tipo seriam as tragédias cariocas, tendo como exemplo Toda Nudez Será Castigada. Algumas pessoas apelidaram ele de o anjo pornográfico, mas alguns teóricos da literatura interpretam não ele como um autor pornográfico, e sim extremamente moralista. Porque todo instinto sexual, as paixões desenfreadas seria algo assim abominável. E como aquelas pessoas estavam sentindo aquilo, elas seriam castigadas, por isso ele seria um moralista. Por isso as mortes, os suicídios, as doenças. Então eu consegui emprestado durante essa quarentena justamente o livro A Vida Como Ela É. Este pequeno livro de 605 páginas, eu levei menos de um mês para ler, gente. Mas foi sofrido, porque aqui a gente tem 100 contos. Tá? 100 contos com uma estrutura muito parecida, uma estrutura narrativa muito parecida, com assuntos muito parecidos, com a linguagem muito parecida. Então, gente, lá pelo, sei lá, 51º conto, parecia que eu já tinha lido aquilo antes, sabe? Era tudo muito parecido. Mas então, o que eu consegui perceber dessa minha leitura desses 100 contos? Primeiro, justamente essa estrutura dos contos. Uma coisa bem legal até, sabe, gente? Porque, assim, todos os contos, eles têm subtítulos.
E nesses subtítulos, eles servem como se fosse uma passagem de tempo, tanto para o futuro quanto para o passado, né? Às vezes, assim, vem o subtítulo e é um mini flashback, ou se não é um flash forward, né, que passa para frente da história. Ou então é uma troca de cenário, a pessoa tá na casa conversando com os pais e o noivo ou a noiva, vem o subtítulo, a pessoa tá no trabalho conversando com os amigos. Então os subtítulos servem para essas passagens temporais e essas trocas de cenário. E também a gente tem um narrador sempre em terceira pessoa. Sempre é aquele narrador que sabe tudo da vida de todo mundo, né? O narrador fofoqueiro. E além de fofoqueiro, ainda sabe, inclusive, o que as pessoas estão pensando, né, gente? O que elas estão planejando para o futuro ainda. E esse narrador tem, assim, uma característica muito legal, porque ele tem a maior parte do conto, é ele que fala. E ele só abre espaço para os personagens, para o diálogo dos personagens, quando é aquela frase assim, ó, de efeito. Quando vai ter aquela frase que o leitor vai dizer assim, pô, que legal essa frase aqui. Não é só do tipo, então ela disse, oi, tudo bom? Não, vai ter que ser assim uma coisa massa. Já vou dar um exemplo para vocês. Então eu vou ler para vocês aqui o começo do conto A Morta. Basta dizer o seguinte: era uma pequena cidade, quase inexistente, metida nos cafundós do Judas. Nem rádio, nem telefone, nem dentista. E o que a caracterizava acima de tudo era a falta de mulher. Ao todo, uma meia dúzia para 150 seringueiros. Acresce que estavam todas casadas, que os maridos eram válidos e com um senso feroz e homicida de propriedade. Eles avisavam: quem se meter a besta já sabe, passa o fogo. Então é esse tipo de frase que o narrador abre espaço para o personagem falar, aquela que vai causar na balada, né, gente? Bom, além disso, a gente tem como assuntos. Quais são os assuntos que eu mais li aqui? Casamento, traição e morte. É isso, então. Esses são os contos que eu li aí na vida como ela é. E sabe, gente, mas uma coisa muito legal é que parecia que todos esses personagens podiam ser meus vizinhos ou alguém da minha família. Primeiro pelos nomes. Eram uns nomes bem assim, o Pereirinha, o Joãozinho, a Nádia, a Dagma. E então, eram nomes comuns, não eram nomes assim, muito chiques, muito finos. Nome de que poderia ser qualquer pessoa. Essas pessoas tinham nome simples, vida simples, trabalho simples, casa simples, família simples, é tudo muito de verdade nesses contos. Então parece que a gente poderia ter um vizinho que passasse por uma situação dessas, ou alguém da nossa família. E por falar em família, gente, meu Deus, essas famílias aqui, gente, não sei se a família de vocês é assim, mas dá um problema com alguém, chama a família toda para dar a sugestão, para se meter, a tia, a avó, o vô, o tio, o padrinho, o sobrinho, a prima, todo mundo vai lá tentar resolver o problema e dar opinião e dar um pitaco, né? E também me chamou a atenção que eu achei uma coisa estranha. Eu não sei porque que eu achei estranho, na verdade. Talvez eu saiba. Porque os maridos e as esposas se chamam de meu filho e minha filha. Não sei por que eu não gostei disso, né? Porque quando a gente casa, não é pra gente procurar um pai ou uma mãe, é procurar um marido, um parceiro, né? De olhar pro marido e dizer assim, meu filho. Não, tu não é meu filho, eu não sou tua mãe, eu sou tua esposa, né? Enfim, não achei legal esse apelidinho de meu filho e minha filha. Até porque se eu chamasse alguém de meu filho e minha filha, eu ia ser bem debochada e dizer, meu filho. Eu não posso deixar de salientar o quanto que o papel da mulher em todos esses contos é um pouco bastante estranho. Muito estranho. Primeiro, que a mulher, ela enlouquece qualquer homem que faça parte da vida dela. O marido, o pai, o filho, qualquer homem vai enlouquecer com essa mulher. Uma coisa interessante é que algumas mulheres têm a saúde muito frágil, ou a aparência muito frágil, e daí, paradoxalmente, elas têm atitudes muito fortes. E tanto as mulheres, por exemplo, uma das frases que eu anotei, que eu achei assim, que me chamou a atenção, que apareceu em diferentes contos, é a menina querendo um noivo, querendo casar com seu noivo, e a família contra aquele casamento. E a menina diz, eu caso e ponto. Ou eu caso, ou eu morro. Como assim, gente?
né? Pra quê, né? Pra quê? Não vamos ser tão, assim, radicais, né? Não precisa morrer se não casar, né, gente? Mas então a mulher, ela, apesar dela ser colocada sempre como alguém que desencaminha um homem, ou como aquela que é subjugada ao marido, aquela que tem que obedecer o pai, ela tem essas atitudes se impondo de vez em quando, mas se impondo em relação ao seu casamento, né? Tem um conto, gente, que eu não anotei o nome, os dois contos que eu quero falar, eu não anotei o nome, eu sou uma pessoa boca aberta, mas enfim. Tem um dos contos que a moça, desde noiva, já falava pro marido que ela queria muito ter filhos, que ela queria muito, que ela nasceu para ser mãe. E o marido dizia: não, isso é bobagem, não vamos ter filho. Tem tanta gente no mundo, para que botar filho? Nossa, filho dá um trabalho, filho é caro, tem que pagar a escola. E a guria: não, mas filho é tão bonito, eu queria ser tão mãe. E eles: não, eu não suporto ver mulher grávida. Para mim, a coisa mais horrível é uma mulher grávida. A mulher se casa com o cara e ela engravida. Logo na lua de mel, ela engravida. E ele diz: não, eu não quero esse filho, tu vai tirar. E ela: não, eu não vou tirar, eu quero esse filho. E eles ficam algumas semanas sem se falar. Os dois estão, sim, recém terminada a lua de mel, os dois estão sem se falar, e ele vai e diz pra ela: ai, meu amor, eu mudei de opinião, tu tá certa, vamos ter nosso filho, eu vou te levar num médico muito legal. E ele leva ela no médico, ela vai com ele, acreditando que, né, o marido dela está levando ela no médico para cuidar de seu filho. E ela, quando acorda, ela se dá conta de que ele levou no médico que fez um aborto nela sem ela saber, né? E então isso me chocou muito, né, gente? O marido que forjou uma consulta e, na verdade, fez a mulher passar por um aborto escondido dela mesma, né? E então é esse tipo de situação, né? Então, de enganar, né? E tem muita traição, gente, muita traição. Essa, por exemplo, é um tipo de traição terrível, né? Mas as traições, assim, que a gente pensa, traição. O homem traiu a mulher com a amante, o cara tinha 2 namoradas, traiu uma delas com a outra e tal. Esse tipo de traição tem muito. Tem um conto que eu gostaria de chamar a atenção, que eu também não sei o nome, né? Que eu achei assim que a mulher ela se saiu melhor, né? Por um lado ela se saiu melhor. Uma mulher trabalhava num café e ela não dava bola para ninguém. Ela não falava com ninguém. Os caras chegavam, davam em cima dela e ela colocava respeito, não deixava se passar com ela. Até que o filho do patrão, num dia que estava assim bem entediado, como de costume, ele ia lá no café, falava pro gerente: ó, eu quero a fulana. O gerente chamava a fulana, ele saía para transar com a fulana. E um dia, então, o filho do patrão, muito entediado, foi lá e disse pro gerente: eu quero essa daí, essa que era difícil. E o gerente disse: ih, essa daí é difícil, essa daí não dá, é chata. E aquilo fez com que o filho do dono do café se enlouquecesse por ela. E toda vez que ele ia pra cima dela, ela dizia: só casando, e só casando, e só casando, e só casando. E ficou noiva, e só casando, e só casando, e só casando. E casou. Quando chegou na lua de mel, ela olhou pra ele e disse: nem casando. Então eu achei assim que ela, né, deu assim uma liçãozinha nele, mas daí quando eu cheguei a essa conclusão, eu pensei: só que ela casou com um marido que ela não gostava. Daí como é que vai ser a vida dela, né? Que vida triste, casada com esse homem, né? Mas é que daí eu já tô pensando fora do conto, né? O conto terminou com ela dizendo: nem casando, contigo nem casando, né? Então pra ele, né, ser bem rejeitado. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber bem um pouquinho, né, gente? Até uma vergonha, né, eu perguntar se vocês gostaram, porque é muito pouquinho sobre o Nelson Rodrigues, ler um livro só, apesar de ter 100 contos, né, gente? Mas eu espero que tenha pelo menos, assim, levantado, né, uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês, assim: será que eu leio para saber se é mesmo chato ler tantos contos parecidos? Né? Que tipo de traição que ele falou, né? Que tipos de mortes? Ai, gente, tem morte, atropela pelo ônibus, dá um tiro, morre enforcado, morre envenenado. Gente, é uma desgraceira. Olha, daqui a pouco escorre sangue aqui desse livro aqui, mas uma coisa horrorosa. Tomara que esse vídeo sirva para vocês como o comentário daí do meu espectador serviu para eu ter curiosidade e finalmente ler alguma coisa do Nelson Rodrigues. Então tomara que vocês tenham curiosidade para ler alguma coisa dele também.
Lembrem de deixar o comentário de vocês aí. O que vocês acham, hein, gente? Eu tenho uma pergunta interessante para vocês. Por que vocês acham que o Nelson Rodrigues escolheu? Será que ele escolheu? Ou enfim, por que o Nelson Rodrigues escreveu tanto sobre traição, gente? Por que a gente tem 100 contos aqui e a grande maioria deles fala sobre traição? Óbvio, né, gente, que eu já penso que é porque ele foi traído, né? Vocês teriam alguma explicação? Por que será que o Nelson Rodrigues escreveu tanto sobre traição? Se vocês concordam comigo, escreva aí, eu concordo contigo, acho que ele foi bem traído. Ou vocês têm outra ideia? Escreve a ideia de vocês aí no comentário. Compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acham que pode gostar dessas histórias tão estranhas e sanguinolentas do Nelson Rodrigues. E lembra de deixar uma curtida, né, gente? Gente, não custa nada. Ah, gente, é de grátis. Faz assim, ó, curtir, nem olha, só ajuda que a amiga fica feliz a saber que tá rolando o vídeo, que a galera tá gostando. Não gostou? Curte também, eu não quero saber que tu não gosta. Curte pra me deixar feliz nessa quarentena, pra não me deprimir na quarentena. O próximo vídeo vai ser sobre as minhas tatuagens, que vários de vocês comentaram lá naquele vídeo sobre o parnasianismo, o Olavo Bilac, que queriam saber sobre as minhas tatuagens. Então, na próxima semana, videozinho sobre as minhas tatuagens literárias. Até mais ler!